Barbosa agora, vou dar bom dia, daqui a pouco eu dou bom dia a Betinho e ao Washington Luiz também. Sabrina Barbosa para falar sobre o caso revoltante. Há exatamente um ano, aqui nesse programa, de forma exclusiva, nós mostramos o caso de um bebê de aproximadamente 30 semanas encontrado dentro de um tambor de lixo em Intermares. Quem assiste esse programa todinho lembra. Até hoje, nenhum familiar foi ao IML para liberar o corpo do bebê. Sabrina, um ano depois, isso ainda acontece, Sabrina, o corpo do bebê ainda está aí congelado, né? Tribuna Livre. Oi, Bruno. Oi, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Bom dia para todo mundo. E que notícia triste a gente tem que dar nessa sexta-feira, hoje, dia 22 de março de 2024, completa exatamente um ano da morte do bebê que foi encontrado morto numa lixeira lá no bairro de Intermares. E, infelizmente, esse bebê foi encontrado sem vida nessa lixeira por um catador de materiais reciclados que encontrou o feto, né, e entregou à polícia. Nessa situação, é muito lamentável dizer que o bebê ele nasceu com vida, chegou a respirar e foi morto por asfixia. Nessa situação, o bebê ele chegou a nascer com 35 semanas, 45 centímetros, 2 quilos, um bebê extremamente saudável que foi morto por asfixia pelos pais, que são estudantes de medicina e que durante o depoimento afirmaram que ela, a mãe do bebê, nem sabia que estava grávida, gestante, mas logo caiu por terra esse depoimento porque a polícia, segundo a perícia, investigou como teria sido essa morte desse bebê, que realmente foi por asfixia. Após o nascimento, o bebê chegou a respirar, mas os pais acabaram matando a criança. Eles chegaram a ser presos, ficaram presos apenas por um dia, respondem em liberdade. Hoje a situação é essa, os pais respondem em liberdade pela morte do bebê. Eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado e estão em liberdade respondendo por essa situação. Mas, após um ano desse crime brutal que aconteceu aqui na Paraíba, o bebê se encontra aqui no IML ainda. O corpo dele está aqui, não houve sepultamento, está abandonado nessa situação, o que é lamentável. E esse fato, Bruno, choca a sociedade por uma questão moral. Porque embora na nossa lei não há algo que coloque em obrigatoriedade os familiares fazerem o sepultamento, existe uma situação que pode ser colocada aqui como forma de moral a essa situação que se encontra esse bebê abandonado, esse corpo que está aqui, que nenhum familiar veio reconhecer, veio retirar ou veio até mesmo fazer o sepultamento. Segundo a OAB, que já chegou a se pronunciar a respeito disso, o quadro pode se enquadrar na situação de vilipêndio de cadáveres, que é um crime em respeito aos mortos, em que os pais podem ser indiciados e pegar ainda numa situação 3 anos de prisão, bem como pagar uma multa. Mas, claro, isso é todo um processo moral, ainda deve ter outra situação que enquadre para isso, mas o que fica é a falta de respeito em relação à vida, porque o bebê, o corpo do bebê permanece aqui no IML sem sepultamento, ninguém veio buscar, infelizmente, após um ano desse crime tão bárbaro, Bruno. É com você, direto aos estúdios. Sabrina, obrigado pela tua participação. Bota uma tela cheia, por gentileza, quem está acompanhando o nosso programa. Esse caso aconteceu há exatamente um ano. Você que está acompanhando agora o nosso programa, esse caso aconteceu há exatamente um ano. A Polícia Civil, inclusive, indiciou esse casal pelo crime de homicídio. Polícia Civil, quando encerrou o inquérito, encerrou esse caso, dando inclusive ali, indiciando os pais da criança pelo crime de feminicídio, ou melhor, pelo crime de homicídio, perdão. Eles estão respondendo em liberdade, estão soltos. Ao que eu recebi de informação, eles respondem ao crime em liberdade e levam uma vida normal aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba. Levam uma vida normal, né, na sociedade pessoense. Inclusive a menina que é estudante de medicina em uma faculdade particular aqui da cidade. Ô Bruno, algum problema? Não tem nenhum problema ela estudar. Aliás, ela tem que estudar. O problema é que não pode uma barbaridade dessa ficar impune. Que não pode uma barbaridade dessa ficar impune. O que não pode é deixar uma mensagem para a nossa sociedade de injustiça, de impunidade.
principalmente contra um adolescente, uma criança que nem tinha vindo ao mundo ainda, que não teve nem a oportunidade de se defender. Para quem está acompanhando agora o nosso programa, foi o caso dos jovens, lá de Cabedelo, né? A moça estava grávida, pegou a criança, olha o que é que fez, ó. Cara, descartou. Rapaz, como é que você tem essa capacidade de descartar no lixo desse jeito? Esse aí é o homem que é apontado como um pai do bebezinho, 1 ano hoje. Ninguém foi lá no IML pegar o corpo. Ninguém foi lá pegar o IML no corpo. O corpo do bebezinho tá lá congelado. Ninguém foi lá. Ô Daiane, inclusive eu queria, Breno, por gentileza, preparasse uma matéria para os próximos dias sobre essa questão do trabalho do IML sobre corpos. Quanto tempo, daqui a pouco a gente tem, olha só que bacana. Inclusive eu estou recebendo aqui informação que daqui a pouco tem uma matéria sobre isso aqui que a gente vai falar no programa, sobre os trâmites de liberação de corpo, né? Uma pessoa que morre, que não tem parente, que não tem família, não tem condições de sepultar, quanto tempo o corpo pode ficar ali? Depois que fica ali, vai para onde? É interessante saber isso. Daqui a pouco no programa a gente vai falar sobre isso, tá bom? Minha gente.